Tcharam! Bom dia! Cara de Good sono! morning! A gente Good com cara de morning! sono, com a voz rouca, e tá tudo Buongiorno! certo. Buongiorno! Ei, que energia boa dessa mulher, viu? Dá um pouquinho dessa energia aí, vai. Manda essa energia pra galera aí. Vamos fazer nosso brinde já, logo pra começar a energia lá em cima. A minha caneca de papel. Salute! Yeah. Hoje a logística aqui em casa tá diferente. A Alemão tá dormindo, a primeira dama saiu, foi à feira, ela tem que fazer um exame, então, meu, tá uma confusão, cara. Então, se o Alemão acordar gritando, papai, não sei o quê, aí eu pauso, vou lá e volto, mas por enquanto tá tudo bem. Aí a gente vai fazendo comercial de alguma coisa aqui. Eu vou falando baixinho pro Alemão não acordar. Isso, mas aqui eu fecho a porta do quarto dos dois ali, cada um no seu ali pra dar um... Quem tem filho pequeno em quarentena sabe como é trabalhar em casa, né? Já foi ali na sala, já deixei o leite, o pãozinho dele, o desenho ligado, qualquer coisa ele acorda, vai direto, sabe assim? Com certeza. Ou então a gente acaba a live e ele tá lá dormindo ainda. O Enio tava falando Pode que acontecer. o Enio falou que o home office é home office. Por quê? Nossa. Você tem gêmeos, né, Cico? E os seus são mais velhos também, né? Lógico. A gente vai falar hoje de fortalecimento, de corrida, mas essa questão do descalço é uma questão que levanta algumas dúvidas, né? Ontem até a gente conversou disso, eu e a Cindy conversa bastante. Eu tenho dúvida, gente. Você sabe para quem que eu pergunto? Não é para o Google, não é para Simone. Eu mando, se o aluno perguntou isso aqui, eu não sei, o que que eu respondo? É assim mesmo. A gente é muito aberto, muito parceiro, né? E aí assim deu umas dicas boas aí sobre isso, até, que algumas pessoas têm dificuldade de treinar descalço, de fazer caminhada descalço, e algumas pessoas sentem desconforto. Conta um pouco, Si, fala um pouco sobre o que a gente falou ontem. Explica aí pra galera. A gente estava até comentando isso. Muitas perguntas estão chegando, inclusive de alunos nossos do programa, porque mesmo às vezes sem treinar, né? E isso às vezes remete a ela que estava treinando, a pessoa começa a sentir um formigamento ou uma dormência no pé. Alguns já estão com dor na sola do pé e algumas pessoas não sabem, mas elas já têm uma fascite plantar, né? As mulheres andando muito de salto alto, e é interessante isso porque veio uma pergunta específica sobre condromalácia. Eu ia até falar para você depois para a gente abrir também sobre isso. Então, o que acontece? A gente acaba forçando demais, né? Mulherada tá andando muito, olha lá, a Renatinha já botou, adoro andar descalço. Para algumas pessoas não tem problema nenhum. Mas, inclusive, a dona Renata, eu lembro bem, o ano passado, na meia do Rio de Janeiro, sentindo muito formigamento nos dedos, né? Por causa da compressão. O que acontece? Muita gente tem a tendência a fascite plantar e não sabe. A gente vai descobrir depois que o problema já está instalado. Porque a gente, às vezes, fortalece tudo e esquece de fortalecer o pé. Tem muita fisioterapeuta, inclusive no YouTube, ensinando exercícios de fortalecimento para o pé. Fortalecer os dedos. Então, o que acontece? A gente precisa fortalecer essa parte, massagear. Então, encolher o pé, né, os dedos, estender. Dá para fazer até com a mão. Massagear os dedos, puxando. Nessa época de quarentena, a gente acaba andando muito descalço ou muito de chinelo. As meninas, principalmente, de rasteirinha. Não, chinelo o dia inteiro. Chinelo virou regra, né? Porque você vai pôr tênis dentro de casa, você põe pra sair só. Eu fico de chinelo o dia inteiro. É igual ou chinelo descalço. Eu faço exercício descalço. Estou neste momento, desculpa quem vai ficar frustrado com essa cena, mas estou neste momento de chinelo. Tô sentado, tô em casa, vou ficar de tênis? Não vou, né? Eu tô de pantufa. Beleza. E aí, o que acontece? O fato da gente não estar se exercitando e, às vezes, forçando demais a sola do pé, acaba provocando essa leve inflamação. O professor ontem recebeu uma pergunta, né, sobre formigamento. Formigamento no pé. E aí a gente tem muita vertente aí, tem várias causas. Pode ser a amarração do tênis, que está muito apertada. Pode ser, às vezes, a gente está começando a treinar, a primeira coisa que faz é comprar um tênis novo e ele ainda não está lacerado, ainda não está no formato do pé. Às vezes, como o tamanho é muito justo, né? Se ele está apertando no pé também, né? Exatamente. Uma dica até que a Simone me deu, falou, fala para ele comprar um tênis de um tamanho maior, às vezes um número maior, o pé fica mais confortável ali dentro e tal. Às vezes pode ser isso também, né? Porque quando a gente começa a fazer atividade física
A gente tem um leve aumento da temperatura intracorporal, não é febre, né? Por isso que a gente até fala do aquecimento. Mas o que acontece? Vai aumentar a circulação do sangue. A gente precisa lembrar que os pés não são iguais. Sempre, porque fala, mas por que só dá no direito? Por que só dá no esquerdo? Às vezes pode ser o seu pé de apoio, que você, às vezes, sem querer, joga mais o peso do corpo, também tem mais impacto. Ou pode ser aquela regra básica. O pé da gente incha depois de um certo tempo de atividade. E se o tênis for comprado, às vezes, no tamanho específico, principalmente alguns modelos. Eu, por exemplo, tenho uma marca famosa, ela é maravilhosa, mas para o meu formato de pé não dá certo. Eu já tentei, além de derrubar todas as minhas unhas, me dá muita compressão no pé. Né? O tênis, às vezes, tem um modelo mais apertado. Pode falar a marca, Simone, que não tem essa, não. Então, Nike, para mim, infelizmente, não funciona. Porque a maioria dos modelos são mais apertados na frente. Mais estreito na frente, né? Isso, e o meu pé é mais largo. E eu tenho uma coisa chamada neuroma de Morton. Eu descobri isso, por isso que eu falo. Pô, eu comecei a correr, apareceu um monte de problema. Não é isso. Não é isso. É que quando você começa a fazer atividade, você exige mais do seu corpo e aí algumas coisas vão tentando se adaptar. Né? Então, o que acontece? O neuroma de Morton é uma bolinha de gordura, né, que fica nos dedos ali, ele desenvolve, pode ser seja genético, e aí o que acontece? Vai comprimindo o nervo e vai dificultando a circulação. Então, qual é a grande regra aí? Tentar massagear seu pé, fazer exercício de fortalecimento para melhorar essa circulação, porque na hora que seu pé inchar com exercício, se você tiver com um tênis muitas vezes que caminha confortável ou indo passear, na hora do exercício ele vai apertar, diminuindo a circulação, vai aumentar esse formigamento, vai aumentar esse desconforto. No meu caso, alguns casos são de cirurgia. Eu não quis ainda apelar para isso, né? Mas o meu médico que eu consultei na época falou que ele provavelmente vai voltar, né? Então, às vezes eu passo aqueles aerosóis, tipo Bengay, Salompas. Tem algumas fotos minhas de corrida que eu tô com Salompas na mão. Eu falei, eu podia ganhar um patrocínio? Podia. Salompas, patrocinem a Simone. 28 praias direto, justamente por causa disso, para aliviar essa sensação. Então, via de regra, comprar um tênis um pouquinho mais folgado, amarrar ele. O Sérgio Rocha, no canal dele, eu sempre esqueço o nome do canal do Sérgio. Corrida no ar. Corrida no ar, boa, boa, boa. Ele ensina, né? Tem um cara lá que ele consultou, ele ensina como amarrar o tênis para não acontecer isso. Esse negócio de ficar colocando cadarço em X em cima, também da parte superior do pé, comprime demais a circulação. Então, tomar bastante cuidado, bastante referência em relação a isso. Você acha que se a gente ficar, quem está agora muito descalço, caminhar descalço em casa ajuda a fortalecer o pé ou para quem tem esse problema pode piorar? O que você acha? A gente não é especialista, tá, gente? A gente não é fisioterapeuta. A gente está dando a nossa É opinião. um papo de corredor aqui. Eu acho que ajuda, só que tudo na vida tem que ter o quê? Um limite, né? Tem que tomar muito cuidado. A Renatinha está explicando aí sobre o neuroma. O que acontece? Você vai fortalecer. Andar descalço é excelente. Inclusive, existem algumas vertentes. A gente corre na São Silvestre, a gente vê muito a galera que corre descalço, né? Os 15 quilômetros lá. Tem gente que corre maratona descalço. Na verdade, a gente corre 16 quilômetros na São Silvestre, porque é tanta gente que quando você vai passar, né? A minha São Silvestre sendo deu 17 quilômetros. Deve ter dado uns 20, porque até você ir até a área de largada, até voltar. Nossa, a gente anda muito. Então, ele vai fortalecer a musculatura, ele vai trabalhar a propriocepção e ainda descarrega energia eletrostática. Mas, por exemplo, no meu caso, eu vou para a praia, vou andar descalço. Cara, se eu ficar muito tempo descalço, no dia seguinte eu não aguento de dor. Então, quem já tem essa predisposição tem que usar. É legal andar descalço, tem alguns exercícios. Os exercícios de fortalecimento para o pé tem que ser descalço. É usar muita sola aqui, né? Tem exercícios específicos para fascite. No seu canal você tem umas orientações bacanas lá no YouTube. Então é muito interessante isso daí, para a gente poder trabalhar, mas tem que estar dentro do limite. A Michelle foi uma das pessoas que me escreveu e a gente conversou e foi batata. Eu falei, você anda muito descalça, de rasteirinha? Ela falou, puta, adoro. Então tem que dosar. O que é legal a gente fazer? Nessa época agora, mesmo quem está trabalhando em casa, escolhe aí umas 2 horas do dia para andar de tênis, né? Até para dar uma aliviada nisso daí, porque vai deixar seu pé um pouquinho mais confortável também. E cuidado com os tênis novos. E como a gente sempre fala de dicas de especialistas, né? A gente sempre fala da alimentação, procura um nutricionista. Se você tem um problema específico, cara, procura um fisioterapeuta. Às vezes ele pode te dar uma dica
Às vezes pode ser o uso de uma palmilha, às vezes pode ser a troca do tênis, e aí alguém, um especialista te olhando ali mais de perto, né, mais profundamente, possivelmente vai te ajudar. Tem uns Muito caras... bem, professora Simone, parabéns pela excelente explicação. Tem uns Vamos caras... para nossas perguntas de hoje. Posso fazer uma propaganda aqui de uns caras que eu acho Pode tudo, você manda. A galera do Pé Sem Dor. Mano, eles manjam muito bem, eles escaneiam o seu pé parado, em movimento, andando, correndo, e as palmilhas são feitas sob encomenda. Aqui em São Paulo tem vários lugares, tem aqui na capital, tem em Campinas, Ribeirão, no Rio de Janeiro tem, acho que Belo Horizonte, mas se você digitar lá Pé Sem Dor, vocês vão, assim, claro, tem que ter um investimento, mas você também tem aquele fisioterapeuta. Muitas vezes, não é desmerecendo ortopedista de jeito nenhum, inclusive eu tenho excelentes ortopedistas que me ajudam bastante também nesse caso, o fisioterapeuta, ele vai te acompanhar, né? Porque o ortopedista você vai na consulta, depois de um certo tempo você volta, e é o fisioterapeuta, cara, que vai te ajudar muito. Inclusive O terapeuta é o cara que resolve, né? Exatamente. O Inclusive, ortopedista ele te dá o diagnóstico, ó, tem que fazer isso, aquilo. Agora quem faz é o fisioterapeuta. o Igor, que foi meu fisioterapeuta no passado, quando eu me lesionei, ele me deu várias dicas e orientações. Tem o Insta dele aí também muito bom. E ele é muito. E geralmente os caras estão mais ligados, né? Eles estão ali te acompanhando. São realmente pau pra toda obra. No nosso grupo tem muito fisioterapeuta bom. Gente, nossos fisioterapeutas, Igor, Suelen, Fernanda, tá sempre salvando a gente. Beijo. Deixa eu te falar. Semana passada, lá Eu no nem sei onde a gente parou, Simone. Você que manda aí no papo. Pô, a tia do Enio, maravilhosa, tia Sueli, linda, linda, linda. Lá de Monte Aprazível. Olha que lugar lindo, Monte Aprazível. Só pode O ser um nome lugar. já é bonito, né? Então, semana passada a gente tem um grupo no WhatsApp, para quem não sabe, né? A galera do Bora Correr tem lá o grupo secreto no Face e algumas pessoas, né, fizeram o WhatsApp e tal, não sei o quê. E uma aluna nossa, que é a Sandra Bandeira, até prometi para ela que a gente ia falar dessa pergunta hoje. Ela foi diagnosticada com artrosezinha, possivelmente, linda, possivelmente condromalácia. E ela até tinha falado assim, pô, sim, vou te dar uma sugestão de assunto para vocês falarem em fortalecimento. Aí eu falei, estamos falando de fortalecimento, é um assunto tão bom que nunca acaba. E aí ela falou sobre exercícios na água. Ela foi no ortopedista, ela falou que o cara é bom, lógico, não vou questionar isso também, né? E aí ele pediu para ela, ele orientou ela a fazer o deep running. Para quem não sabe, o deep running é uma corrida em flutuação na água. O que acontece? Eu já trabalhei no São Paulo Futebol Clube, trabalhei uma época no Corinthians também. E eu tive o privilégio de trabalhar com jogadores de futebol. Cara, quer neguinho para se lesionar mais que jogador de futebol? Acho que só rugby, né? E aí a gente trabalhei com o Turíbio também, que é o fisiologista de São Paulo, e eu consegui, assim, tive a oportunidade de conhecer vários protocolos e tal. E a Roberta Rosas também. Então, o que acontece? A gente sabe, desde alguns tempos atrás, e você, por favor, me corrija se eu estiver errada, Eu existe um, jamais. existe um excelente, imagina, existe um excelente trabalho de fortalecimento na água. Mas por que a gente não bate nessa tecla? Porque a gente sabe que o trabalho de fortalecimento na água, ele não vai ter o mesmo ganho que o exercício de força. Né? Para a gente ter uma evolução, embora na internet, e tem muita biografia voltada para isso, a biografia científica prova, tá? Que o trabalho na água ele não vai ter uma evolução nem de ganho de massa muscular e nem de fortalecimento significativo para a parte de fortalecimento muscular, para a recuperação de lesão, né? Ou para um fortalecimento específico voltado para o esporte. A gente recorre a trabalhos na água quando uma pessoa está vindo de uma lesão e ela não quer perder o seu ganho cardiorrespiratório, né? O seu condicionamento cardiorrespiratório. Embora a gente saiba que a resistência da água é uma média de 3 a 4 vezes maior que a resistência do ar, e a gente sabe disso que quando a gente vai correr ou na praia ou na piscina, né? Não sai do lugar, mas por ser um trabalho de resistência diferenciado, não tem essa mesma característica. Então, quando uma pessoa vem de uma cirurgia de menisco, de ligamento, qualquer coisa, que ela não pode pôr o pé no chão, que ela não pode ter impacto, né? Aí a gente geralmente manda para a água, porque ela vai voltar a ter um movimento muscular, ela tem um certo ganho, lógico, né? Mas esse trabalho significativo não acontece. Então, natação. E aí tem uma outra coisa muito importante também.
A manipulação do exercício na água, ela é muito mais complexa de se fazer um acompanhamento do que, por exemplo, numa sala de musculação, onde o professor está ali com a mão no seu joelho, com a mão no seu quadril, né? E controlando a amplitude do movimento, né, o tempo todo. Exatamente. E aí, geralmente, você vai cair também numa aula de deep running ou deep water, que seriam os exercícios com abdominal deep running, você vai correr mesmo. Corre com o joelho alto, você vai fazer educativo tipo skipping, né? Só que aí, geralmente, você vai estar em grupo. Porque dificilmente você vai ver uma academia, e muito menos uma fisioterapia, que vai ter uma piscina só para você ali naquela hora, né? Só se for um magnata. Hoje em dia, a gente não tem nenhuma fisioterapia coerente, muitas vezes, dentro do próprio plano de saúde. Então, o que acontece? Aí, aquele trabalho que poderia ser positivo acaba, às vezes, causando algum dano. Então, inclusive, muitos ortopedistas esportivos, qual é o protocolo? Sala de musculação. Ele vai para fisioterapia, ele faz exercício de fortalecimento, e lá na sala de musculação, com os exercícios específicos, ele começa com o aparelho mesmo no quadradinho, aí ele vai ter uma sessão de proprioceptivo, de exercício de equilíbrio, né? Que isso é que é fundamental. Então, é essa questão. O exercício na água, ele pode ser um plus. Até perguntei depois para ela, ela falou, talvez eu realmente não tenha entendido. Eu falei, ele pediu em substituição ou ele pediu um a mais, né? Então, Talvez uma fase de evolução, né? Você vai para a água, fortalece, depois vai para a musculação ou para o funcional. A vantagem da água também é você ter uma variação de mobilidade. Você consegue fazer diferentes movimentos dentro da água, que às vezes é difícil representar isso numa máquina de musculação. Às vezes um tenista, né, precisa fazer um movimento, um gesto muito específico para fazer dentro da água. Às vezes é mais fácil, né? Porque ele faz exatamente o gesto que ele faz, usa um palmar, gera uma resistência, gera uma força ali. Mas vai ter um certo limite. Vai chegar uma hora que não consegue fazer mais força do que aquilo. A resistência da água não vai mudar. Né? Se manda um exemplo, 3, 4 vezes mais forte. Não vai conseguir aumentar para 5, 6, 10 vezes. Na musculação a gente consegue, né? Você põe o peso que você quer ali e aí o músculo é o limite. Exatamente. A minha dúvida foi que, assim, como ela já é corredora, né? E aí ela falou, não, mas eu não tô nem com dor ainda. Foi diagnosticado, eu falei, mas você tá com uma condromalácia ou uma limitação? Não, então assim, vindo de um pós-cirúrgico, por exemplo, onde a pessoa precisou ficar parada, fala, Dani, onde a pessoa precisa ficar parada, e aí ela vai se recuperar, aí tudo bem. É como eu falei, e até expliquei para ela, quando a gente antigamente engessava o pé, né? Criança, eu pelo menos já foram 4 vezes. Que aí você fica imobilizado. Você vai pôr o pé no chão, você já perdeu massa muscular, você não tem força, aí você vai. E a água tem aquela característica de oferecer resistência de todos os lados, né? Então você vai trabalhar agonista e antagonista nesse caso. Coisa que na água, eu dei aula de hidroginástica há mais de 20 anos. Então é legal porque você está trabalhando o bíceps, quando você descer, você também vai trabalhar o tríceps. Coisa que na musculação... Sim, faz muita força na água, né? Não quer dizer que não ganha força. Muito. Ganha força. Ainda mais se você tiver um nível de força bem inicial, bem inferior. Né? Vai colocar um halterofilista para fazer força na água, vai ficar fácil para ele. Vai ter que fazer muitas repetições para cansar. E aí talvez o objetivo dele não seja resistência muscular, seja força, seja hipertrofia. Então aí protocolos específicos para objetivos específicos, a tal famosa especificidade, né? Assim. Exatamente. É por isso que eu falei assim, antigamente se preconizava muito a hidroginástica para a terceira idade, né? Por quê? Porque a idosa ela já chegava, às vezes, num nível de osteoporose, onde o risco de lesão era muito grande, e se ela se machucasse, muitas também, às vezes, com histórico de diabetes, a cicatrização óssea ou ter que fazer uma cirurgia é algo muito invasivo, né? Então, vamos para a hidroginástica. Mas aí o que começou a se observar? A hidroginástica ela não vai dar o quê? A hipertrofia, o ganho de massa, como essa mulher ou esse idoso precisa. Então, uma vez eu lembro que eu tinha uma aluna que ela fraturou a costela do filho abraçar com força, porque ela vinha bem pra caramba na musculação. E aí, quando ela teve uma consulta, eu disse, não, musculação não, a senhora tem que fazer hidroginástica. E ela já era aluna de hidro. Ela parou com a musculação e aumentou mais 2 vezes por semana a hidro. Isso aí, tem uma questão cultural aí também, né? Alguns profissionais de saúde, médicos, não confiam ou não confiavam, né? Muito nos profissionais de musculação, porque tinha aquele rótulo, né? O cara da musculação é aquele troglodita, aquele gorila que pesa 200 quilos que vai matar essa velhinha na musculação, vai colocar ela para levantar muito peso
E a gente sabe hoje em dia que, graças a Deus, né, os profissionais de educação física, como nós aqui, estudam, levam o negócio a sério, fazem um trabalho certinho. Tem excelentes profissionais de musculação nas academias de musculação no Brasil inteiro, que sabem o que estão fazendo. Então, você aí que está na terceira idade, faça um trabalho de força. Pode fazer hidro também, porque o legal da hidro também é a questão social, né? O idoso, ele precisa de amigo, ele precisa de companhia, né? E, pô, eles fazem festa. Eu acho que os alunos mais animados, eu trabalhei muitos anos na Aqua, né? E a Aqua tinha lá a hidroginástica, tinha a turma das senhorinhas. Cara, acho que era a turma mais animada do planeta, era a turma das velhinhas, porque faziam festa de aniversário, faziam encontro, levavam um bolo e faziam confraternização. Isso para a saúde do idoso é maravilhoso. Ah, mas não está ganhando força, mas está ganhando um monte de outras coisas, né? Então, se puder conciliar um trabalho paralelo aí também com musculação, galera da terceira idade, a gente começa a perder muita massa magra, né? Muita fibra do tipo 2B, quando a gente começa a descer a ladeira. Eu tô descendo a ladeira, Simone, você também tá? Vixe, com 48? Eu já tô... Eu tô embaixo. Eu agora que sou um quarentão, cara, é importante fazer, acho que todos os trabalhos são bem-vindos, né? Desde que seja bem orientado, que seja bem feito, que seja bem feito por você enquanto aluno ou paciente, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente... Ah, eu não tô tendo resultado, ah, mas eu não melhorei, ah, mas não sei o quê. Mas às vezes você não fez o seu 100%. Né? Às vezes o fisioterapeuta pediu para você fazer A, você fez B. Né? O médico, a mesma coisa. Ou o professor pediu um treino lá. Ah, aquele exercício eu não gosto, eu vou pular. Quem nunca, né? Quem nunca na musculação fez isso? Então, acho que vai muito de ter a consciência de assumir também a responsabilidade do seu resultado. A responsabilidade do seu resultado é muitas vezes sua. Não é só da pessoa que te orientou a fazer. É sua como praticante. Vai lá e dá o seu melhor. E aquela questão da continuidade. E você sempre fala, você tem que, né? Tipo, tem muita gente que começa a fazer exercício e depois de um mês, 2, acha que não está vendo resultado suficiente, aí fica desanimado, aí pula para uma outra modalidade que tem que começar um trabalho de base todo de novo, né? Então, assim, só para voltar um pouquinho só na questão da hidroginástica para a terceira idade, ela é muito interessante para trabalhar o cardiovascular, que é fundamental para eles, em casos principalmente de pessoas que não podem trabalhar com impacto numa esteira, ou uma coisa muito que a gente sabe que é de risco, é o idoso sair sozinho para caminhar, né? Então, assim, é importantíssimo. Como você falou, trabalho social. Eu dei aula de hidroginástica, as minhas melhores turmas, sempre foram elas. A gente fazia hidro de carnaval. Eu tinha uma aluna que era a Rosita, elas todas iam fantasiadas. Ela chegou de espanhola, que ela era espanhola, ela chegou com um vestido de espanhola. Aquilo na água. Nossa. 200 quilos. Lantejou lá na piscina. Muito, muito. E elas sempre foram muito, muito positivas. E isso eu acho que era mais saudável para mim, né? O bem, acho que maior era meu até do que o delas. É uma turma que responde muito positivamente ao trabalho que a gente faz. Então, assim, é mais por essa questão. Até falei, conversei com a Sandra, falei, não vejo muito motivo dele substituir a musculação para quem não tá. Ela não tinha limitação, ela só falou que a ideia era já trabalhar porque ela quer correr o resto da vida dela. Ela falou, quero chegar aos 90 anos correndo. Falei, então, procura só observar. Tem muito caso de idoso que não fez musculação ou parou e foi para hidro e a desmineralização foi maior. Existem estudos que comparam a desmineralização óssea de nadadores olímpicos, que às vezes precisavam passar 3 horas nadando de manhã, 3 horas à tarde, inclusive com astronautas, que por causa da questão da gravidade, perde muita a massa óssea, né? Porque a gente trabalhando em flutuação e só trabalhando com a resistência, existe realmente uma perda muito grande na musculatura. É interessante isso. E é por isso que hoje também todo nadador hoje vai para a sala de musculação. Não tem um atleta que não vá, né? Porque ali a musculação é base, né? Assim, para todo esporte, né? Não tem nenhum esporte que a pessoa não precise fazer. A não ser xadrez, né? Que é um esporte. Mas assim mesmo, acho que chega uma hora que você tem que fazer pro punho, não sei, ou pra bunda, né? Fica sentado pra caramba. Eu jogo xadrez e às vezes dói pra cacete. Vamos lá. Perguntas respondidas. Temos mais aí. Tem mais aí? Agora nós vamos pro nosso roteiro. Isso aí não era nada do roteiro. Nada do que a gente falou. É tudo fora do script. Pensa o que tem de assunto para falar de musculação e força. Então... É um assunto sem fim.
Então, puta, com certeza. E começa a aparecer caso específico, a gente viaja na maionese sentado no pão e vai embora. Por isso esse quadro chama Bora Falar de Corrida. Nesse caso, a gente está pegando temas variados aí, mas a gente já falou de tanta coisa, né? Não é? E é tão gostoso e nós vamos embora mesmo. Então, vamos lá. Olha lá, outra pergunta para encoxar a mãe no tanque, hein? Eita, para perder amigo. Lá vem. Fazer exercícios educativos e proprioceptivos apenas serve como fortalecimento muscular? Não! Vamos perder amigo, então, já agora. Não amigo. serve! Exato. Não, gente, ó, a gente já falou disso, eu falo disso em vários vídeos, às vezes me perguntam, em live a gente fala também. Exercício educativo, a função dele qual é? Na teoria dele, é educar o seu movimento, é gerar um padrão motor, você fica ali repetidas vezes fazendo aquele mesmo gesto, teoricamente você vai ficar com aquele movimento automatizado e é para isso que ele serve, é para você repetir um gesto e ele internalizar. E aí, quando você for fazer ele na corrida, você, teoricamente, para quem acredita nisso, teoricamente você transfere aquele movimento, aquele padrão motor para o seu treino, para a sua prática, né? Agora, isso não é um fortalecimento muscular. Ontem eu fiz um dos exercícios que eu fiz no final do treino, foi o Anfersen, né? Jogando o pé para trás, jogando o calcanhar para trás, é um exercício de atletismo. E eu fiz isso para quê? Para melhorar a minha técnica de corrida? Não, eu fiz só para a gente cansar mesmo, era o objetivo de gasto calórico, de elevar a frequência cardíaca, de ativar os posteriores de coxa, né? Quando você sobe o pé rápido para trás, o músculo que você está mais contraindo são os seus isquios tibiais. Então, é para esse objetivo. Agora, fazer educativo vai servir como substituto do fortalecimento muscular? Não, porque o educativo você não faz com sobrecarga, você faz várias repetições. Pode aumentar a sua resistência, pode servir perfeitamente para ser um início do seu treino, uma preparação para o exercício, lá o tal do aquecimento, é válido. Agora, como fortalecimento muscular, não. Se forem exercícios de força, aí sim, você pode ter alguns simulados de educativos, tal, que você pode fazer repetidas vezes com o objetivo de fazer força. Aí sim pode aumentar a força. Agora, educativo por educativo não vai fortalecer. Com certeza. Também. Eu lembro que logo no começo, quando entrei no seu programa, e eu segui algumas coisas e tal, tem uns exercícios que são excelentes. Principalmente, tem educativo, que é muito utilizado, e eu utilizei, passados pelo meu fisioterapeuta. Quero deixar claro aqui que não fui eu que, né? O pessoal acha que a gente sabe tudo, não, gente. A gente tá aqui porque a gente tá ancorado. Mas não sabe mesmo. Vixe! Estamos aprendendo todo dia. A gente está ancorado por uma série de excelentes profissionais e amigos. Está começando a aprender, né, Ciri? E amigos do bem, que nos ajudam muito, inclusive, a tirar nossas dúvidas. Por isso que volta e meia eu gosto de falar o nome das pessoas, para dar crédito realmente para a galera. E assim, eu usava muito desses educativos por causa da lesão que eu tive, né? Que foi ciático, depois bursite, banda, e vai pegando banda aí do tibial. Se você não trata a lesão, ela vai aumentando, ela vai embora, né? Meu marido está indo para o escritório. Tchau, Ene, bom trabalho. Tchau. É home office. E tá em casa, Ene, pode falar alto aí. Então, e aí o que acontece? Muitos desses educativos, que o pessoal às vezes acha que pode jogar para fortalecimento, ele vai entrar nesse processo até de tratamento. Então, se você quer fazer separado, né? Eu acho interessante nesse sentido. Mas eu lembro quando eu entrei no programa, eu falei assim, porra, mas não é possível, isso não pode ser fortalecimento. Eu não acreditava também nessa corrente. E aí, o dia que você falou numa live sua, eu fiz, obrigada, Senhor. Porque a gente, às vezes, escuta e lê tanta meleca que você, às vezes, até se questiona. Fala, será que mudou tanto assim o mundo da educação física? Eu parei. Será que eu tô tão errado assim? Mas eu já corri tanto, nunca fiz isso, né? Exatamente. E aí eu falo assim, não, peraí. Tem algo errado aí. O exercício existe, ele é bom, mas precisa usar da maneira correta. É a mesma coisa, então eu não vou fortalecer com elástico. Aqui agora eu vou apanhar dos marombeiros de plantão, tem até muito meme rolando. Tipo, eu vi essa semana uma foto assim, aquele meu amigo que tá treinando com elástico e não vê a hora de voltar para academia. Aí mostra o cara, tipo um esqueleto deitado na cama. Porque realmente é um trabalho diferenciado. Não vai ter ganho de massa muscular, principalmente para quem já treina. Igual o Enel Santo. Para, Paulão.
é igual o cara que está ali fazendo exercício na água. Mas, se é o que você tem hoje para você lidar, ótimo. O exercício com elástico, o exercício proprioceptivo, ele entra muito bem nessa fase de recuperação de lesão quando a gente vem parado. Só que ele não vai te dar aquela evolução. É a mesma coisa dos aparelhos desculpa falar, da Polishop. Você vai comprar aquele aparelho abdominal achando que você vai ficar com o tanquinho igual aquele modelo que está lá? Não vai? Eu Né? lembro da época, lembra antigamente tinha o Elis Belt, colocava um monte de eletrodo, Pô, dava choque, você não tomava tem. choque, mostrava a modelo toda trincada, toda magrinha, toda musculosa. Ó, quem é da nossa idade vai lembrar. Não é feitiçaria, é tecnologia. É, a galera vai Não é, lembrar. A galera que tem não. mais de 40 aí vai lembrar. E voltou demais a venda dessas coisas. Eles são bons? São. Para quem não está parado, para quem nunca fez nada, mas vai chegar uma hora que não tem um grau de evolução, porque não Não, tem existe um trabalho muito sério de Daniel. eletroestimulação. Tem algumas pessoas muito capacitadas que fazem um trabalho de eletroestimulação com Sim. o treinamento, né? Mas uma coisa séria, uma coisa voltada, com uma voltagem importante. E aí tem muita gente que se machucou, tomava choque, ficava com queimadura. Porque, às vezes, de quem que é a culpa disso? É do cara que vende? Não, é do cara que compra. Porque se ninguém comprasse, não funcionaria. Mas a pessoa quer o atalho, não quer o caminho. O caminho é aquela coisa longa, né? Tem o caminho que vai demorar. O cara quer um atalho, quer... Não, vou aqui rapidinho. E aí vai se dar mal, como qualquer coisa na vida, né? As pessoas elas se complicam tanto para emagrecer quanto para fortalecer, porque elas sempre querem um caminho mais curto para poder chegar lá. Né? E não Querem um adianta. atalho. Todo mundo fala, né? O único lugar onde sucesso vem de trabalho é no dicionário. STU. Então, é no dicionário, né? Primeiro é trabalho, depois é sucesso. Não adianta. E eu cheguei a experimentar uma vez de uma aluna, eu lembro disso, puta merda. Eu falei, ela me mandou o aparelho, se eu comprei, você testa? Tá bom, testo. Botei o bagulho lá, coloquei. Passa o gel. Não, aí liguei, nada, nada. Aí liguei para ela, né? Falei, bicho, eu liguei o negócio aqui, tá com defeito, ou esse realmente é uma porcaria. Ela falou, você aumentou a intensidade? Eu tava no telefone, gente. Nem tinha celular ainda, hein? Eu começou velho. Aí eu, porque tinha um botão de intensidade, que era do mais baixo ao mais forte. Aí eu girei, no que eu girei, o bagulho me deu um choque, velho. Uma Eu cãibra. soltei o telefone lá na PQP. Ela, o que foi? Pô. Então, e assim, tem um trabalho. Na época era tanta gente vendendo isso, que tinha dois amigos meus da faculdade, o Navarro e o Frank. Eles fizeram uma pesquisa científica só voltada para isso. E eles comprovaram, e saiu até numa revista na época, não lembro agora. E eles comprovaram que assim, o trabalho de eletroestimulação, ele funciona, mas ele tem todo um estudo embaixo disso. O fisioterapeuta que vai fazer isso com você, ele tem as marcações dos pontos certos. Essa eletroestimulação, ela é feita com uma evolução gradativa. Ela tem os pontos específicos. Então, imagina, você tem aquele aparelho com aquelas bolas, com aquele negócio quadrado. Aquele quadrado que desenha o abdômen, parece o colete do He-Man, aquela bagaça. Aí, então, assim, você vai colocar, não é o mesmo ponto, não é a mesma estimulação, não é o mesmo grau de intensidade. Então, não foi feito. Os caras, por isso que eu falo, a propaganda manipula. Eu vou falar de uma maneira que parece verdade aquilo que eu estou falando. Né? Então, fica difícil de questionar. Não funciona? Funciona. Mas está sendo feito da maneira errada. Não é feito para fazer de maneira caseira, né? Não é para fazer. É para fazer por um profissional e tal, mas enfim. Exatamente. Então, a mesma coisa acho que acontece também com o exercício. A partir do momento que você sabe direitinho como fazer e tal, ele funciona? Funciona. Mas para uma determinada fase, para um determinado objetivo. Né? Boa. Vamos lá. Saímos da polêmica, fugimos. Vamos embora. Esse aqui é legal, hein? Eu tô parada por algum... Essa foi uma pergunta que me mandaram, muito boa. Foram várias pessoas. Estou parado por motivo de lesão. E você já deve receber várias dessas, inclusive nas lives, né? Mas o meu médico me encaminhou para fazer a fisioterapia e eu estou fazendo exercícios proprioceptivos e também exercícios de força. Posso, então, compensar o meu trabalho com uma atividade na musculação especificamente, né? Para não perder o meu condicionamento físico? Então, tipo, eu estou fazendo a fisioterapia, mas eu posso já ir para a sala de musculação fazer o fortalecimento? Muita gente pergunta isso, inclusive, porque tem muito exercício parecido. Às vezes o cara tá lá fazendo uma extensora na fisioterapia, beleza, então eu quero ganhar um pouco mais de massa, ele quer apressar as coisas, eu posso ir para a sala de musculação?
Se eu não vou nem ficar em cima do muro nessa. Eu sou muito disciplinado, né? Eu sou um Sei. cara que, assim, eu falo para a Pri, eu falo para meu sócio, para o Pablo, eu brinco com eles. Eu sou um cara que trabalho muito, mas muito, muito, adoro trabalhar, não tenho tempo ruim para fazer nada. Ó, vamos varrer a casa, vamos fazer É. faxina, vamos lavar a louça, vamos fazer o que. Eu sou o cara de trabalhar. Mas eu sou um cara que gosta de cumprir ordens. Eu não sou um cara que gosta de pensar em tudo que tem para fazer, não. Eu nunca fui esse cara, eu sou um cara de cumprir ordens. Então, eu sou muito disciplinado, desde a época do exército, desde a época de escola. Eu sempre fui muito Caxias, né? Você Então, faz a lição de casa dos outros. um profissional, faz. Um profissional falou para mim, Rodrigo, você vai fazer aqui essa fisioterapia, tal, 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 tantas sessões, depois disso a gente vai fazer esse outro trabalho, eu vou obedecer. E acabou. Isso chama-se respeito pelo profissional, isso chama-se responsabilidade. Então, assim, o seu fisioterapeuta, ele com certeza, ele estudou aquela parada muito mais do que você. O seu profissional de educação física que te orienta, o seu personal, ele estudou aquilo. Ele sabe mais do que você. Então a gente tem que ter a humildade de respeitar esses profissionais e fazer o que eles estão falando. Não é para simplesmente, tem que abaixar a cabeça, então falar amém para tudo. Não, mas se você não confia no profissional que está com você, muda de profissional. Vai buscar um cara confiável. Eu lembro uma vez, só para responder a sua pergunta. Então, assim, posso fazer musculação junto com a físio? Se o seu fisioterapeuta te autorizou, te liberou, te deu alta, falou, ó, pergunta para ele, tá na dúvida, pergunta, falou, ó, eu posso fazer tal exercício, na minha academia tem essa máquina parecida com essa, você acha que eu devo, você acha que não? Porque pode ser benéfico, pode ser que ele fale, sim, incremente, ó, faça esse exercício, ou não, porque senão você pode piorar. O maior prejudicado vai ser você mesmo. Né? Então, a gente acabou de falar do caminho e do atalho. O É. caminho demora, o atalho é rapidinho, mas o atalho pode ser que você se perca e se machuque. Né? E essa questão de respeitar a opinião do profissional é importante. O cara estuda aquele assunto, ele sabe daquele assunto. Se ele está falando daquilo, não é porque ele quer te sacanear, ele quer te prejudicar. Não, ele quer o seu bem. Eu lembro quando eu dava aula de personal na academia, tinha uma aluna que era muito engraçada, que ela era muito rata de academia, e ela achava, todo aluno que é de academia acha que sabe tudo já, né? Não, mas eu já treino há 10 anos, já treino há 20 anos e tal. Aí você vai, prescreve o treino, ó, você vai fazer esse exercício, esse. Aí ela me questionou, mas não, eu queria fazer esse aqui de glúteo todo dia. Aí, não, vou fazer, não sei o quê. Aí eu falei, não, expliquei, por A mais B, ó, hoje você vai trabalhar quadríceps e glúteo, esses músculos ativam aqui, precisa recuperar, tarará. Porra, dá uma Fui puta aula, explicar, né? né? Nem expliquei, não. Ela falou, não, professor, eu sempre fiz assim. Aí eu falei, ó, desculpa, na faculdade de educação física que você fez, deve ter ensinado diferente da que eu fiz. Aí ela ficou assim, ó, falou, nossa, professor. Eu falei, porque você não estudou, você não sabe o que você está falando. Eu já fiquei mais nervoso, já sou diretivo, né? Mas se você não quer fazer o que eu estou falando para você fazer, faz do seu jeito. Pega essa ficha, rasga e treina à vontade. A academia está aí para você, ó. Aí ela baixou a bola, não, vou fazer sim e tal. E às vezes é culpa do profissional, porque o profissional tem medo de perder cliente, o profissional é inseguro, o profissional não sabe trabalhar, e o aluno monta. O ser humano, quem tem filho sabe. Dá uma bronca mais ou menos no seu filho, como é que vai ser a próxima? Ele vai aprontar mais, ele sabe, não vai pegar nada, meu pai não vai fazer nada comigo. Agora, vai muito da energia, né? Claro que eu não briguei com essa aluna, tá? A gente tinha amigo até hoje. Vou falar o nome dela aqui para não expor, mas uma pessoa super querida, super engraçada e tal. Mas tinha o seu lado meio rebelde. Aí você tem que colocar no eixo, falar assim, ó, é assim que funciona. Tá? Não é para brigar com o seu cliente, né? Mas, gente, falando agora comercialmente, até pensando fora da caixa, às vezes vale a pena você demitir um cliente. Já fiz Tá? isso. Eu já fiz isso também, eu já demiti cliente, falei, ó, não dou mais aula para você, você não dá, não tá rolando, um outro profissional vai ser melhor para você, e cara, porque às vezes aquela energia não vale a pena, entendeu? Agora, para responder a pergunta técnica da Simone, da fisioterapia em partir para o treino, segue o que o seu profissional passou. Ponto. Simples assim. Eu penso assim, pelo menos. Com certeza. E aí eu acho que vale também um pouco da humildade do professor que está ancorando esse aluno, né? Porque é como você falou, às vezes o cara quer que o aluno volte para a aula, principalmente quando é personal, e começa a incrementar treino, e aí a hora que o cara se ferra,
a fisioterapia não surte efeito, ele começa a achar que ele tem que trocar, porque, é como você falou, não está satisfeito, troca de profissional. Mas vai um pouco da humildade, tanto do profissional da sala de musculação, de chegar e falar, olha, não está na hora, e vale também do aluno entender que ele precisa ter paciência, porque às vezes ele fica trocando, eu já vi muito isso em academia. Boa. Eu tenho amigos que são excelentes professores e perdem o aluno porque a pessoa quer ir com pressa no negócio. E o cara é ético e fala, não, eu não trabalho assim, foi o que aconteceu comigo. Eu já dispensei aluno, eu vou falar na real, que eu não concordo, não estou querendo fazer propaganda, nossa, como a semana é fodida. Não, e eu sei que o Rodrigo também é da mesma linha. Eu já dispensei profissional de musculação porque queria tomar anabolizante. Eu falei, cara, foram 4 anos dentro de uma faculdade, 2 fazendo curso fora, não vou pegar meu CREF e jogar no ventilador, né? Não vou, porque você quer tomar porcaria. Se você não quer ter paciência para ganhar massa muscular de maneira correta, aí vai ali, fulano fala, ah, mas o fulano... Cara, isso é problema do fulano, entendeu? E ainda fica aquela, né, você sabe, aquela guerra querendo confrontar o professor. Então, assim, vai também da humildade do aluno, ter paciência, saber esperar, porque às vezes o cara fica ali trocando de profissional e o problema é ele, que não quer respeitar o protocolo. E professores que estão nos assistindo, acredite, esse tipo de aluno, se ele veio de um outro que não soube respeitar, ele vai fazer uma coisa depois. É isso que o Rodrigo falou. Eu não sou assim tão diretiva quanto você. Às vezes até me assusta, às vezes a Pri fala, cuidado, vão achar que. Às vezes no vídeo, né? Às vezes eu vou dar uma resposta assim, ela fala, não seja tão diretivo, vão achar que você é arrogante, você não é arrogante. Mas quando a gente é muito diretivo, passa às vezes uma arrogância, né? Porque cara, às vezes a gente não aguenta, né? Você quer falar e às vezes Mas respira fundo e tal. Mas é essa coisa do importante pai isso. mesmo, eu falo, dentro do programa você é muito isso. Eu lembro que uma vez o Otávio falou assim: puta que legal, agora a Simone vai fazer parte da equipe, vou mandar para ela todos os meus áudios, vou parar de mandar para o Rodrigo, que eu não vou mais tomar, né? Bronca. Aí o Leandro estava treinando com ele e falou assim: Coitado. o Leandro fez assim: manda para você ver só como é que vai ser. Eu já não aguento mais tomar na base. Mas assim, a gente faz pelo bem mesmo, né? Acho que essa coisa da gente ser professor, eu dei aula de natação para criança, claro que a gente tem um jeito de falar e depende de cada um, mas é muito importante isso, respeito o protocolo do seu fisioterapeuta. Por isso que eu perguntei para a Sandra, baseado em que o ortopedista te deu isso? É assim, assim, assado? Eu falei, então troca uma ideia, conversa, fala sobre isso, isso, isso. E aí, assim, existem várias linhas, né, dentro também. Aí ela, não, eu acho que talvez eu também não tenha entendido assim, assim, assado. Então, respeitar o profissional que está ali, quebrando a cabeça. Claro que tem, a gente sabe que no mercado está cheio de picareta. Na educação física, na medicina, na fisioterapia, mas você está cuidando da sua saúde, né? Você está focado em você. Então, você vai ter condições de discernir quem é bom, quem não é. E aí sim eu aconselho você trocar de profissional se você perceber realmente que o cara não está atendendo às suas necessidades ou comeu uma bola. Acontece. Eu É, acho que tem uma coisa que é simples, que às vezes a pessoa não tem essa noção, né? Pô, mas o médico tem essa autoridade, ou o fisioterapeuta, o próprio professor, né? E às vezes a gente pega um mau profissional e ele fala assim, ó, você vai fazer tal coisa e o e você aluno não tá na faz. dúvida. Cara, faz uma coisa simples, pede uma segunda opinião. Acabou, simples assim. Não vai ofender ninguém, não vai magoar ninguém, o cara não vai nem ficar sabendo. Pede uma segunda opinião de um outro profissional. De repente ele fala a mesma coisa que aquele, você fala, opa, então beleza, aí o caminho é esse mesmo, vamos lá, deixa a minha teimosia de lado, Caiu vou seguir o que os profissionais estão dizendo. Porque é o que você falou, a gente busca, o profissional busca o melhor caminho para aquela pessoa. O que a gente mais quer como professor? Que o aluno tenha resultado. Né? A gente não quer ser chato com simplesmente por certeza. ser chato. A gente é chato mesmo. Tem gente que assiste esse vídeo e fala, nossa, como esses caras são chatos, mano, só falam tudo certinho. É, Mas é porque a gente quer ser chato para quê? Porque é o que a gente acredita que vai dar resultado. E com dar certeza. resultado sem a pessoa se machucar, né? Porque você fala, não, vai lá, manda bala. Começa hoje, já começa correndo 20 minutos direto. Que adaptação que nada. O cara pode ter um resultado instantâneo e se machucar. E aí, pô, isso não vale a pena. Exatamente. E a gente é assim porque a gente quer que vocês passem a vida correndo. A gente quer. A nossa maior preocupação é vocês continuarem conosco
ou com qualquer outro que seja, mas, cara, corrida é uma coisa tão boa. O seu primeiro vídeo, quando você fala, entra no grupo e vê a galera falando, e fala assim, meu, quando é uma dica tão simples. E assim, é nossa missão enquanto profissional. Quem estudou foi a gente. O aluno, ele não tem obrigação de saber certas coisas. Então, por isso que eu falo, tem um insight, procura outra opinião, porque o aluno ele não vai assim, identificar às vezes o erro, e muitas vezes um mau profissional vai conduzindo o aluno, né, para aquele caminho. Mas assim, a tecla fundamental que você bate, e a gente tem que falar, consulte um profissional, não consulte um entendido, pelo amor de Deus, não vai atrás do blogueiro, não vai, entendeu? Quer ver, assistir, tentar fazer, até é válido. Veio uma pergunta aí, por exemplo, sobre fortalecimento de posteriores, né? Existe uma gama de exercícios. A gente não, teoricamente, a gente não pode passar um exercício para fortalecer o posterior, porque é o músculo que você sente desconforto na hora de correr. Ele colocou que a partir do 15º quilômetro ele sente muita dor. Você tem que lembrar que o fortalecimento tem que ser global, né? Você vai fortalecer trapézio, você vai fortalecer ombro, você vai fortalecer bíceps, peitoral, abdômen, tudo faz parte. O seu corpo, você não corre da cintura para baixo. Então, se você está sentindo desconforto no posterior da coxa, é porque ele já está se esgoelando para sustentar o resto que já não está aguentando. A gente geralmente vai sentir a dor na corrida naquele ponto que é mais vulnerável. Por isso que tem gente que fala, porra, nunca senti canelite. Não tem a predisposição, talvez, ou não tem o encurtamento. Vai depender do tipo de rotina que você tem, o tipo de trabalho. Pega um cara que trabalha em obra. Ó, vou dar um exemplo clássico. Yuri e Messi, né? São dois corredores do nosso programa, que são da Becrim, os meninos lá. Pô, os caras trabalham em obra, velho. Os caras têm uma massa muscular. O Messias, ele é o filé da borboleta, que o cara voa correndo. E o Yuri tem um ombro do tamanho da minha cabeça, né? Os caras trabalham em obra, eles estão fazendo fortalecimento. E é engraçado, porque um tem um... A gente já percebe que um tem um biotipo, né? Um somatotipo, e o outro já tem um outro. Esses caras têm um tipo de rotina que, teoricamente, eles vão ter menos disposição para um tipo de lesão que uma pessoa que nada, que trabalha o dia inteiro sentado no escritório. É o que acontece com as meninas que trabalham o tempo todo de salto alto, meninas que trabalham em pé o tempo todo, ou aquelas que trabalham em banco sentadas. Então, por isso que o fortalecimento, ele tem que ter um treino específico para a pessoa. Por isso que quando a gente passa um fortalecimento, gente, a gente pensa em tudo, né? Quanto mais individualizado o negócio, melhor. Mas entenda, se você não pode ter um personal, principalmente agora que a gente não pode ir para academia, faz o trabalho globalizado. Como o Rodrigo fala, faz o arroz com feijão. Então, assim, coloca no seu treino um agachamento, um retrocesso, mas também põe um abdominal. Também tem que pôr lá um Superman, que é um treino para lombar, fortalecer o core. Põe uma flexão de braço, que trabalha tudo. Fechou, é tríceps, abriu, é mais peitoral. Não é que você não vai trabalhar o músculo, você está dando ênfase. Então, segue o Rodrigo aí nas redes sociais, galera, que o cara tem muita coisa sobre fortalecimento. Faz as aulas da professora Simone, que estão demais também. Estão todas juntas aí, muito bom. É isso aí. Eu vi uma professora, infelizmente, ontem falando na rede social de um exercício para queimar gordura no abdômen, né? E isso realmente é uma outra controvérsia aí. Primeiro que o exercício de fortalecimento para queimar gordura é uma coisa complicada. E segundo que a gente sabe que o corpo, infelizmente, ele não vai queimar gordura só num lugar. Infelizmente ou felizmente, né, professor? Fala um pouquinho sobre isso aí também. A gordura ela sai do corpo todo, né? O exercício localizado ele vai aumentar um pouco o gasto calórico local pela concentração de sangue mesmo que tem ali. Mas, eu quero emagrecer a gordura do braço, vou fazer 1 milhão de exercícios para o braço para aumentar a definição do músculo. Não é assim que o músculo define. Eu vou definir o músculo a partir do momento que eu aumento a massa muscular dele e que eu reduzo a quantidade de gordura que tem ali. Mas como a Simone disse, a nossa gordura corporal ela está distribuída no corpo todo. Não tem como eu fazer um trabalho isolado. Eu vou fazer aqui 1 milhão de abdominais e essa gordura localizada de cima do meu abdômen vai derreter. Não, vou fazer uma escalada, eu vou fazer burpee, que a gordura do abdômen vai sumir. Não, não vai, gente. Seria bom se fosse assim, sei lá, mas a gordura está distribuída. Algumas pessoas têm a predisposição genética de acumular mais gordura no abdômen, normalmente os homens, ou mais gordura na região glúteo femoral, normalmente as mulheres. Tem mulher que tem
Não tem nada de barriga, cintura fininha, mas aquela baita gordura na coxa, no bumbum, né? Porque acumula ali. É uma questão genética, a questão dela. Ah, ela fizer abdominal, vai emagrecer? Então ela tem que fazer só exercício para perna? Não, a gordura está geral. Mas tem a questão genética, vai acumular mais numa região, mais numa outra. Tem gente que acumula mais gordura no braço, tem gente que acumula mais gordura na perna, na barriga, e aí vai. Mas a gordura ela não tem que ser uma preocupação só estética, ela é uma preocupação de saúde, né? A gordura você começa a formar placa de ateroma, ali, placa de gordura dentro dos seus vasos sanguíneos, e cara, é risco de AVC, é risco de infarto, é risco de entupimento. A gente fala de saúde, né? Quando você cuida da saúde, a estética vem junto, né? Você cuidando da saúde, cuidando da alimentação, fazendo exercício cardiorrespiratório, de força, de flexibilidade, que são todas as premissas da saúde, cuidando da sua composição corporal, você vai estar mais saudável. E fazendo exercício junto com isso, você vai estar mais saudável aqui também, ó. Sua saúde mental vai estar melhor, você vai liberar um monte de hormônios do prazer, né? Serotonina, endorfina, adrenalina durante o treino. Então, a saúde ela é muito complexa, né? É muito pobre a gente falar assim, não, vou melhorar minha saúde, vou fazer abdominal. Não, o abdominal é um dos caminhos, você talvez até tenha que fazer, né, para fortalecer aquele músculo, mas não é o único. E tem gente que consegue fazer excelentes trabalhos de aumento de força abdominal sem fazer um exercício abdominal, só com os outros exercícios que já estão trabalhando o abdômen durante o seu treino, né? Então, é tudo muito complexo, né? Eu trabalhei com fisiculturista uma época e é assim, por isso que eu falo, existe uma gama de protocolos de treino, de fortalecimento. Se a gente tivesse que especificar que agora vai chão. E o fisiculturista, eu conheci fisiculturistas com abdominais rasgados e que não faziam nenhuma série abdominal. Eu, particularmente, faço porque eu sou obrigada. Então, assim, o cara, ele contrai tanto, porque, na verdade, o que é? Contrair a musculatura e utilizar. Mas eles têm uma consciência corporal muito alta. Então, o cara, ele consegue, né, ativar a musculatura do abdômen enquanto ele está fazendo um stiff, enquanto ele está fazendo um levantamento de terra, um leg press. E é aí que está o grande barato. Uma barra fixa, meu. Quem faz? Eu faço muita barra fixa na academia. Meu, você faz uma barra fixa, seu abdômen contrai tanto, você faz tanta força. Às vezes você fica com dor no abdômen de tanto fazer barra. E fica mesmo. E eu vi o cara uma vez fazendo uma barra que eu fiquei abismada, assim. E a gente vê muito, né? No CrossFit, a galera joga muito corpo e puxa, né? Tem até uma característica do exercício. Ele fazia quadradíssimo, perfeitinho, sabe? E os caras são pesados. Imagina massa muscular. A gente até fala, quer correr mais rápido, não pode também ter tanta massa muscular, fica pesado. Você imagina aquele cara puxando a barra com toda aquela musculatura. Ele era um atlas de anatomia, assim, quando ele ia treinar, sequinho, alimentação adequada. Então, eu falo sempre, foca na saúde, que a estética vem de brinde. É juntar a alimentação, exercício adequado, não fica bitolado achando que vai fazer 1000 abdominais todos os dias, porque isso não vai secar a gordura do seu abdômen. Não existe essa coisa. E o corpo, mas eu já estou bem aqui em cima, eu só tenho uma banhazinha aqui embaixo. Também existe aquela questão que às vezes o corpo não vai mais além, né? Mas eu tô com culote, olha como eu já tô magro, eu tô com culote. Às vezes é genético, né? O que eu fazia muito com as minhas alunas que tinham esse problema? Falava, vamos então, eu sei que você não quer ganhar muita massa muscular, eu não quero ficar marombado, mas vamos aumentar um pouco a coxa, vamos fazer um trabalho mais focado no glúteo, que aí esse culote ele não vai queimar, você chegou no ponto que ele não é, mas em compensação você vai dar um volume aí para sua perna que o culote vai desaparecer. Vai ficar mais dura, né? Vai ficar mais bonita. Você tem essa questão também, né? Muita gente tem essa dúvida, mas eu quero emagrecer e quero ganhar massa muscular. Estabelece o que é prioridade. Ontem eu estava conversando com uma aluna nova do programa, e aí essa aluna perguntou, ela quer emagrecer, e ela falou, professor, mas eu fazia musculação todo dia, eu continuo fazendo musculação todo dia? Eu falei, olha, qual que é a sua prioridade número 1? E faltam 2 minutos para acabar o vídeo. Simone, a gente fala mais que o homem da cobra. A hora voa. O Paulão é um exemplo básico disso aí. O Paulão tá aqui, ó. Cara, ele mudou muito. Mudou muito. O Paulão tá magrinho. Não, então é só para complementar. Essa aluna falou assim, eu falei, ó, você fazer musculação todo dia, 5, 6 vezes por semana, reduz um pouco a musculação agora e foca na corrida. O objetivo número 1 não é melhorar na corrida e emagrecer. Você não tem que se preocupar agora em aumentar a massa muscular. Se você aumentar muito a sua massa... E ela já tinha massa muscular. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, a pessoa já tem massa magra. Você olha a panturrilha dela, aquela panturrilha musculosa já. Você já tem massa magra.
Você não precisa ficar mais musculosa. Sua prioridade é emagrecer. Então foca na corrida, faz a musculação, reduz de 6 vezes por semana, reduz para 3. Tem gente que adora fazer musculação, você não pode tirar aquilo da pessoa também, que ela pira, né? Ela adora fazer aquilo. Então faz 2, 3 vezes por semana e foca na corrida, foca na alimentação, mas não faz um trabalho para aumentar a massa muscular agora. Faz um trabalho para manter. Se quiser só manter, faz 2 vezes por semana de musculação bem feita, geral, mantenha sua força, sua resistência, vai ajudar, claro, a prevenir as lesões da corrida. Você tem que estar forte, mas não um trabalho para subir essa massa muscular, porque senão vai subir o peso também, vai subir o tamanho, a pessoa já é grande. Então, é um objetivo de fazer. A preocupação é, mas eu vou emagrecer, e foi uma palavra que ela usou, vai ficar tudo mole. Então, justamente, a estética também preocupa, mas então não é para parar de fazer. Reduz só. Faz intenso, mas se fizer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, bem feito, cara, tá ótimo. E foca na corrida para ter um gasto calórico cada vez mais alto. Lógico que a musculação aumenta o gasto calórico, a musculação, a massa magra, aumenta o metabolismo, ajuda a emagrecer, sim, mas tem as prioridades, né? Então é isso aí. Se você gostou, pode deixar um curtir, pode compartilhar com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.